Sétimo, bom dia, tudo bem? Bom, sétimo ano, hoje nós vamos corrigir os exercícios de semana passada sobre predicado verbal e predicado nominal, ok? Pedi inclusive que vocês anotassem aí na folhinha de vocês o tipo de verbo, se ele era transitivo, intransitivo ou de ligação, tá? Então eu pedi duas coisas nessa questão aí de número 1, que inclusive foi a nossa única questão, mas aproveitando, eu quero pedir para que vocês, na letra F, anulem essa questão, tá? Anulem essa opção. Por quê? Porque, na verdade, nós temos aí a partícula C, acenderam-se, tá? Só para fins de resposta mesmo, esse verbo seria um verbo intransitivo. Vocês podem pensar, nossa, quem acende, acende alguma coisa. Mas, na verdade, as luzes funcionam como sujeito. Tudo isso por causa da partícula C que nós temos aí, acenderam-se. Então, no ano que vem, no oitavo ano, vocês vão ter contato com essa partícula C. O que ela está fazendo aí? O que ela significa, tá? Mas, nesse momento, não. Então, eu peço a vocês que anulem essa questão, esqueçam a letra F e nós faremos a correção da letra A à letra E. Tranquilo? Então vamos lá. Bom, a número 1 diz o seguinte, a questão de número 1 diz o seguinte: classifique os verbos das orações abaixo quanto à predicação. Predicação não é predicado, eu sempre toco nesse ponto. Predicação eu quero saber se ele é transitivo, intransitivo ou de ligação, ok? E inclusive eu coloquei isso entre parênteses para que vocês pudessem sinalizar. Identifique o tipo de predicado, ou seja, eu não quero que vocês me digam qual é o predicado. Por exemplo, na questão de número 1, o predicado o predicado na letra A é almoçam cedo. Não era isso que eu queria. Eu queria que vocês identificassem o tipo de predicado presente em cada uma delas, beleza? Então vamos lá. Na letra A, os trabalhadores rurais almoçam cedo. Percebamos, se eu digo que eles almoçam, eles estão praticando uma ação ou um estado? Opa, uma ação. Então, não pode mais ser predicado nominal. Então, a questão de número 1, letra A, almoçam, envolve uma, vou botar assim, ó, envolve uma ação. Consequentemente, esse vai ser um predicado verbal. Tranquilo? Qual seria, professora, eu quero saber qual é o predicado. O predicado aí é almoçam cedo. O tipo de predicado? Predicado verbal. Mas que tipo de verbo é esse? Gente, cedo indica aí um tempo, né? Mas se eu digo para vocês, os trabalhadores rurais almoçam, você consegue entender todo o sentido. Então, esse verbo aqui é um verbo intransitivo. Qual seria o núcleo? O núcleo do predicado verbal é o próprio verbo. Então, almoçam é o meu núcleo do predicado verbal, tá? Eu não pedi isso na questão, mas já estou aproveitando para relembrá-los daquilo que nós falamos na semana passada, ok? Bom, na letra B, vamos lá. Comprei uma roupa nova. Opa, primeira coisa, achar o verbo. Comprei. Está praticando a ação de comprar ou é o estado de comprar? Não, está praticando a ação de comprar. Ali o verbo, vou botar aqui, ó. Comprei. Então, vamos lá. Comprei envolve uma ação. Ação de quê, gente? De comprar. Se eu quiser saber a transitividade, quem compra, compra alguma coisa, tá? Então, esse comprei aqui é um verbo transitivo direto. Comprei o quê? Uma roupa nova. Então, verbo transitivo direto. Se envolve uma ação, é um predicado verbal. Comprei, consequentemente, vai ser o núcleo do meu predicado verbal. Tranquilo até aqui? Tranquilo, gente? Espero que sim. Então, vamos seguir. Vamos para a letra C agora. A letra C diz o seguinte: a criança ficou fascinada pelo palhaço. Gente, ela está praticando a ação de ficar fascinada? Ou é o estado em que ela se encontra? Opa,
Então, é o estado, certo? Então, ficou aí, indica um estado. Se indica um estado, só pode ser verbo de ligação. Se eu quisesse saber o núcleo do... Qual é o núcleo do predicado aqui? Deixa eu botar assim, ó, PN, tá? Que eu acabei botando verbo de ligação. Então, verbo de ligação, PN, predicado nominal. Qual é o núcleo do predicado nominal? É o predicativo do sujeito, tá? Então, na verdade, seria aí o núcleo. Vou botar NPN, tá? Núcleo do predicado nominal seria fascinada. Deixa eu sair da frente para que vocês consigam visualizar. Recapitulando. Achei o verbo ficou. Ele indica um... Tá difícil, minha mão tá furada. Mas vamos lá. Ficou, ele indica um estado. Se indica estado, só pode ser o quê? Verbo de ligação. Se eu tenho verbo de ligação, consequentemente, eu só posso ter que tipo de predicado? Um predicado nominal. Qual é o núcleo do predicado nominal? Ou seja, a palavra mais importante dentro daquela estrutura. O núcleo do predicado nominal é o meu predicativo do sujeito. Ou seja, é uma característica que eu forneço referente ao sujeito. Quem é? Fascinada. Quem estava fascinada? A criança. Uma característica da criança. Ok? Então, fechamos a correção da letra C. Beleza? Tô apagando, tá? Qualquer coisa é só parar o vídeo para vocês conseguirem anotar com mais facilidade. Vamos lá. Próximo exemplo. O calor permaneceu intenso mesmo depois da chuva. Gente, qual é o verbo? Primeira coisa. Permaneceu. Ok? Permaneceu. Está envolvendo alguma ação? Não. Permaneceu é um estado. Beleza? Estado. Se é um estado, que tipo de verbo é esse, gente? É um verbo de ligação. Se eu tenho um verbo de ligação, que tipo de predicado eu tenho? Eu tenho um PN, eu tenho um predicado nominal. Então, qual seria o meu núcleo do predicado nominal? Não pedi, estou passando e é interessante que vocês anotem isso, tá? Então, qual é o núcleo do meu predicado nominal? Permaneceu com a palavra intenso. Quem é que permaneceu intenso, gente? O calor. Então, intenso é uma característica que está aonde? No sujeito, ok? Então, intenso é uma característica e, consequentemente, o núcleo do meu predicado nominal, tá? Na letra E, pra gente finalizar, nós temos aí a pequena cidade parecia desabitada à noite. Parecia é o nosso verbo. Parecia é ação ou estado, gente? Tá indicando alguma ação? Não, tá indicando um estado. Se é estado, nós só podemos ter o quê? Se é estado, nós temos um verbo de ligação, consequentemente um predicado nominal. Deixa eu anotar, botar um N direitinho. Predicado nominal. Parecia, consequentemente o núcleo do meu predicado nominal vai ser o meu predicativo, que aí é desabitada. À noite também? Não. Desabitada é a característica que eu forneço a respeito do sujeito. Beleza? Então, fechamos aqui a correção de tipo de predicado, verbal e nominal. Tranquilo, gente? Espero que sim, tá? Agora, neste momento, nós vamos partir para um outro assunto, tá? Que não tem relação com aquilo que a gente estava vendo até agora. A gente vai trabalhar agora um pouquinho, na verdade, em 2 aulas, tá? Nós trabalharemos um assunto chamado pontuação, tá? Deixa eu só deixar aberto aqui pra gente começar. Vamos lá. Bom, professora, qual é a importância da pontuação? Ela é fundamental, ou seja, ela é extremamente importante para tudo que a gente faz, para tudo que a gente fala, para tudo aquilo que a gente escreve. Mas na fala a gente tem pontuação? Não, porque a gente não está escrevendo. Mas as pausas que a gente emite ao falar, as pausas que a gente faz ao falar,
as perguntas, tudo isso envolve uma pontuação ainda que mental, tá? Mas, claro, que a pontuação que eu estou falando é uma pontuação na escrita, é a forma que eu tenho de analisar os textos que vocês escrevem, os exercícios que vocês fazem, e assim sucessivamente. Então, a pontuação é fundamental para a nossa estrutura, para a estrutura de um texto, para a estrutura de uma frase. Por exemplo, se eu chego e falo: a menina está doente. Minhas canetas são muito fracas. Mas todos são o mesmo exemplo, tá? Professora, mas por que tantos? A menina está doente. Vocês vão saber já já. Vamos lá. Acabei botando um ponto aqui. Bom, vejamos. É o seguinte. Tenho a mesma frase, né? E repetidas 4 vezes. Por 4 vezes eu repeti a mesma frase. Bom, eu disse a vocês que a pontuação era fundamental para a estrutura de tudo aquilo que a gente for fazer. Se a gente escreve lá no WhatsApp, se a gente escreve no Messenger, no Facebook, se a gente escreve no Instagram, se a gente escreve uma redação para me entregar, se vocês escrevem uma redação para me entregar, tudo isso envolve pontuação, né? Por meio da pontuação a gente consegue exprimir aquilo que a gente realmente quer. Que a gente quer dizer, que a gente quer, muitas vezes aquilo que a gente pensa a respeito de um assunto, tudo isso é expresso por meio da pontuação. Um texto que não é pontuado fica muito difícil de você compreender aquilo que a pessoa quer dizer, né? Porque falta um ponto, falta uma vírgula, falta um travessão, se for uma narração, por exemplo, um texto narrativo, falta a coerência. Coerência, depois a gente vai trabalhar um pouquinho sobre esse assunto, que é justamente a estrutura do seu texto bem ordenada, né? Você estar dentro daquele assunto, enfim. A pontuação, ela trabalha em tudo isso, tá? Então vamos lá. A menina está doente. A menina está doente, a menina está doente e a menina está doente. Só que eu quero exprimir emoções diferentes em cada uma delas. Na primeira frase, a minha intenção é apenas declarar alguma coisa. Eu quero dizer a vocês que a menina está doente. Que tipo de sinal eu poderia utilizar aqui? O ponto final. Porque eu estou declarando alguma coisa. Qual é a minha declaração? Qual é a declaração que eu estou fazendo? A declaração que eu estou fazendo é de que a menina está doente. Eu estou apenas querendo dizer isso a vocês. A menina está doente. Por isso eu uso o ponto final, tá? Eu estou encerrando uma frase declarativa, que nada mais é do que uma declaração, aquilo que você quer dizer, tá? Mas, se eu chego pra vocês, eu falo assim, gente, a menina está doente? O que foi que eu fiz? Eu fiz uma pergunta. Se eu fiz uma pergunta, eu utilizo o quê? Um ponto de interrogação. Se eu chego, aí nesse terceiro caso, por exemplo, eu chego pra vocês e falo, pessoal, vocês não sabem. E vocês falam, o que, professora? A menina está doente. Opa! Já quis expressar um espanto, uma surpresa. Então eu utilizo o ponto de exclamação. E aí, por exemplo, eu estou fazendo uma redação. E eu chego numa parte do texto e falo assim, Lucas me disse, 2 pontos, porque aí eu vou introduzir fala de alguém. A menina está doente. Assim, a menina está doente. Opa, mas não foi exclamação, professora, que você utilizou? Sim, mas como eu disse que era uma narrativa, o que eu faço? Eu coloco um travessão antes, porque eu estou indicando a fala de alguém.
Ou seja, eu tenho a mesma frase em situações diferentes. Aqui como uma declaração, aqui como uma pergunta, aqui como um espanto, como uma surpresa e aqui dentro de um diálogo. Ou seja, se não fosse pela pontuação, nós não saberíamos aquilo que eu desejo expressar. Vocês não teriam como saber aquilo que eu quero expressar. Se é apenas uma declaração, apenas uma informação que eu quero passar, se eu estou querendo fazer uma pergunta, se eu estou muito surpresa com a situação da menina, ou se eu apenas estou dialogando com alguém dentro de um texto. Então é para isso que serve a pontuação, para que a gente consiga exprimir algumas sensações, emoções, declarações, algumas informações meramente algumas declarações, digamos assim, alguma parte do texto que tem apenas o intuito de informar, tá? Vocês não teriam como saber se nós não tivéssemos a pontuação, ok? Então vamos lá. Vamos fazer o seguinte. No próximo vídeo eu começo a falar sobre cada um deles. Hoje nós falaremos de 5, na aula seguinte nós falaremos dos outros 5, ok?